Fala aí, minha gente, tudo bom? Como vão as coisas? Vamos para mais um vídeo aí do Pintura Relâmpago, agora fazendo um monocromático de magenta. Lembrando que eu trabalho com as cores primárias, então é magenta, amarelo, cian, branco e preto, considerando o branco e preto não como cor, mas como valor tonal, né? Então esse exercício inicial que eu fiz aqui, que vocês viram da última vez, foi um exercício de valor tonal. E agora é um monocromático. Quer dizer o quê? Que eu vou pegar uma cor primária e trabalhar agora com a opção de misturar apenas com o branco, o magenta, daí ele vai fazer o papel do preto, ou com branco e preto, tá? Sempre que vocês forem pensar num estudo monocromático, vocês têm a opção de trabalhar com branco apenas ou com branco e preto, na mistura dessa cor. Lembrando que para uma pintura gouache, no processo que eu faço de cobertura com a tinta densa, o branco não é opcional, ele é obrigatório, você sempre tem que usar branco. Já o preto é opcional. O preto você pode usar ou não, você pode substituir o preto pela cor, e daí a questão é que a sua chave mais baixa, o seu tom mais escuro, será a cor pura, e não o preto, né? Mas no caso aqui eu quero usar com o preto também, na mistura, tá? Porque eu quero aumentar a minha gama ali de opções de tons. Então vamos lá, vou usar essa paleta meio suja como base, porque eu quero começar com o magenta, ó. Ele não vai ser muito contaminado pelo preto, mas ele vai ter o seu contágio aí de um pouquinho, pelo menos, né? Então, ó, primeiramente, pegar aqui e já trazer um pouquinho, né, do magenta. Ele fica com um tom meio violeta quando ele mistura com o preto. Então, fazer uma versão aguada dele e da mesma maneira que eu fiz o outro, pode ser até mais aguado para não ter muita... Vamos marcar aqui que a gente chama, como é que chama esse retângulo? Para quem já estuda comigo ou já acompanha os vídeos do canal. Esse é o plano pictórico, essa área de altura e largura, onde a gente constrói a pintura. E é muito legal acostumar a trabalhar dentro de um retângulo, seja ele na vertical ou na horizontal, porque a gente vai treinando a consciência da composição. Porque se eu faço aqui solto na folha, voando uma caveirinha, não tem composição. Ele está largado lá, vai ficar onde ficou, vai misturar com os elementos em volta. A partir do momento que eu determino essa área, tudo que está aqui dentro, não importa se é a caveira, se é o lado de fora, tudo é decisão de composição. A distância entre as coisas, a minha capacidade de controlar a forma dentro desse plano é muito importante. E para quem quer fazer ilustra, trabalhar com quadrinho, com todas essas áreas que envolvem as artes visuais, é importante aprender a compor, certo? Então, vale a pena lembrar. Daí, na sequência, inclusive, eu estou pensando aqui em fazer o vídeo em 2 ou 3 partes, ao invés de fazer todo o processo num vídeo só, igual eu fiz da outra vez, dividir entre transparente e opaco, alguma coisa assim, para não ficar tão longo, né? Às vezes. Será que vai fazer muita sombra aqui? Dá para fazer isso com a luz apagada ainda. Não ficar tão longo e separar um pouco de uma forma mais didática, talvez. Vamos ver. Depois vocês podem me dizer, inclusive, nos comentários, se vocês preferem o vídeo inteiro ou separado. Então vamos lá. Primeiramente,
eu preciso blocar a forma da caveira, certo? Quando a gente vai blocar, de novo, pensar que a gente está geometrizando, posso até estilizar um pouco, não vai ser o caso agora para não fugir muito, mas... né? Ó, aqui eu já tenho uma forma tridimensional, uma sensação, pelo menos, da forma tridimensional. Eu tenho a lateral e o frontal, né? Então, ó, se eu quiser achar o meio aqui, né? Então, essa quina, ela existe no rosto também, né? Se os olhos estão aqui, ó, o nariz e a boca, tá vendo? Essa parte do rosto é frontal, essa parte é lateral. Existe uma quina no meio do rosto e uma perspectiva rolando ali. E tem muita gente que desenha como se fosse plano, como se não houvesse a quina. Daí fica aquele desenho tentando ser 3D que não chega lá. E vou falar, muita gente, inclusive artistas profissionais, eu noto que às vezes acabam ignorando essa quina. E daí fica aquele rosto achatado, né? Mas não porque a pessoa queria, porque ela acabou fazendo aquilo lá de um jeito sem querer. Porque ela não pensou na quina, porque a estrutura não está tão clara para ela. Daí depois do geométrico, a gente vai começando a dar uma forma mais orgânica, lembrando que a gente não deve pensar em detalhe no início. A gente deve pensar em bloco. Ó. Às vezes, olha que legal isso aqui, ó. Tá vendo que eu tô pegando um pincel chato, com pouquíssima tinta, com pelo de gato, inclusive. Meu gato deixa pelo em tudo quanto é canto. E às vezes, ao invés de puxar uma linha, eu só faço isso, ó. Ó, quer ver? Vou marcar a estrutura do meio dos dentes, ó. Tá vendo que eu só tô dando uma carimbadinha e ele deixa uns pontinhos ali? Ó. Isso é diferente de puxar uma linha. É só encostar assim, ó. Por que eu tô falando isso? Porque é uma maneira de deixar uma marcação ali, uma anotação na forma, sem poluir muito. E isso muitas vezes ajuda a visualizar o desenho antes dele estar lá, né? Aqui, ó. O legal também da caveira, como eu não tinha feito, né, muito, assim, nem tinha feito, eu acho, nenhuma caveira, foi antes. É que primeiro, eu tô desenhando várias caveirinhas para tatuagem no Dark Fofo lá, depois vocês podem ver, vou sempre deixar o meu perfil de tatuador na descrição. Inclusive agora eu tô focando na produção do quadrinho lá, que eu tenho que entregar do Irmão de Jorel e do Kung Fu Gandhi. Kung Fu Gandhi é um projeto pessoal, o Irmão de Jorel é um trabalho contratado pela Cartoon Network, né, pela Warner Media, né, agora Cartoon é da Warner. Então aguardem que em breve aí vai ter um quadrinho meu do Irmão de Jorel. Naquele meu traço cartoon, estilo do Kung Fu Gandhi.
E eu escrevi a história também, junto com o Juliano, que é o criador da série. Então, nem a tatuagem eu estou me dedicando muito agora para acabar, porque o quadrinho tem bastante coisa para fazer, o Kung Fu Gandhi também tem bastante coisa para fazer ainda. Mas vou fazer uma ou outra, quando eu fizer eu posto. E as caveiras, elas são legais, não só pelo rolê da tatu aí, mas elas são legais porque também a estrutura do rosto, né? Da cabeça. Então, conforme a gente vai melhorando a nossa percepção de como é a estrutura da cabeça, a gente também melhora a nossa capacidade de desenhar uma cabeça. Então é uma boa. Tá? Agora que eu dei essa estruturada, eu vou pegar a tinta mais pura, aqui ó, mais densa, né? Tem um pouquinho do preto aqui já, para dar uma escurecidinha. E vou desenhar um pouco melhor aqui. Então, no início, eu sempre recomendo usar tinta bem aguada, né? Esboçar, procurar a forma geral, esboçar blocado, geométrico, observar a proporção, observar a relação aqui dentro da forma, para depois decidir melhor o que vai acontecer no desenho, né? Na definição do desenho. Ter essa paciência, essa parcimônia, enquanto está desenhando e construindo. Até porque também eu costumo dizer, né, para os alunos que é legal aprender a não depender do lápis. Assim, né? Quando a gente tem uma referência, principalmente, né? Tem uma foto aqui de um crânio meio genérico, mas serve para eu entender a estrutura, para eu pegar alguns detalhes anatômicos. Tá, meu cachorro parou aqui do lado com cara de vem brincar comigo, agora eu tô fazendo vídeo. Ó, já tô achando todos os pontos mais escuros, os vazados aqui, né, o negativo da forma, para daí depois poder partir pro espaço tridimensional, vamos dizer assim, né? Para tirar a linha de contorno e começar a entrar mesmo nas massas de luz e sombra. Porque mesmo que pareça luz e sombra aqui, não é luz e sombra ainda. É uma anotação.
né? Achar essas relações aqui, ó, desses pontos. Essa curvinha aqui da sobrancelha, ela conversa com essa, ó. Tá vendo? Então a gente tem que garantir ali um mínimo. Vocês ouviram uns barulhos estranhos aí, é o meu cachorro. Tá, sei lá, lambendo a própria pata aqui. Como eu disse, desenhar caveira. Se vocês desenharem copiando os detalhes, é uma coisa. Se vocês desenham analisando e entendendo a estrutura, daí vocês estão melhorando a compreensão de estrutura de vocês. Isso vai melhorar o desenho. Então, para mim, é uma grande vantagem. É assim que eu enxergo, pelo menos, esses estudos. Tá. Acho que aqui já está uma boa estrutura. Uma estrutura confiável, vamos dizer assim. Quando eu falo confiável é porque eu acho que já dá para começar a desenvolver melhor a qualidade aqui das formas, sem precisar ficar voltando para corrigir a estrutura. Então, quando está confiável, quer dizer que eu posso avançar, não é que daí vai chegar lá, ai, tem que mexer nisso também. A não ser, é claro, que eu note que surgiu alguma discrepância ali na forma. Daí eu mudo. E agora eu vou começar a tirar o branco do papel com um tom mais aguado, ó, que aqui é muito semelhante ao que a gente faz numa aquarela, por exemplo, né? Que é, ó, começar a trabalhar a forma em função dos tons e não em função de uma linha de contorno. Né? A gente vai entendendo a forma melhor quando faz isso. Ó. E agora eu posso também
Começar a pegar mais pesado na mistura já do magenta com o preto. Tá vendo? É que eu estou usando aquele preto da última pintura. O branco não ajuda muito tentar pôr água nele agora, ele até solta um caldinho ali. Mas eu gosto do branco espesso. Então, talvez eu use um pouco desse branco aí para fazer um tom médio opaco. Mas para eu fazer a pintura do opaco mesmo, eu vou pôr branco novo, fresquinho. O preto ele já ajuda, ele já funciona tipo uma pastilha de aquarela mesmo. Agora também, ó, vou aproveitar para começar a tirar o branco do papel também do fundo. Eu não sei até que ponto eu vou chegar no preto no fundo. Então, aqui já vai me ajudar a quê também, por exemplo? A enxergar a luz. Porque com o branco do papel, ele representa a luz. Então, se eu trabalhar muito com a forma da caveira aqui, com branco em volta, não adianta. Esse branco em volta ele vai ser percebido como luz. Então, a partir do momento que eu suprimo, que eu excluo o branco do papel da jogada, o que acontece? A luminosidade vai ganhando um outro aspecto, né? Ela ganha esse aspecto de drama, ela ganha uma dramaticidade diferente, que é bem o que eu quero. Encontrar o nível de dramaticidade da luz, certo? Porque daí nos opacos eu vou deitar e rolar em cima do jogo de luz ali. Teve alguém até nos comentários do último vídeo que perguntou sobre os cinzas cromáticos. Eu não vou mexer muito neles ainda, mas em breve. Porque aqui eu não vou considerar tanto como cinza cromático. Apesar de já começar a entrar na conversa aí. Lembrando que aqui também é uma ótima... É um ótimo momento para que eu consiga fazer a silhueta, né? Enxergar a silhueta pelo negativo, que é a parte de fora do trabalho. Que essa sim é uma das minhas armas. Não vou dizer que é uma arma secreta, que se fosse secreta a gente não contava para ninguém. Mas das minhas armas como pintor é dar bastante ênfase no espaço negativo, no lado de fora. Como é que eu consigo trabalhar pelo lado de fora a forma? Ó. Então vocês notem, ainda está molhado ali, né? Mas que não tem nada feito com detalhe muito preciso. Agora também é um momento que vale a pena eu trabalhar com mais preto misturado no magenta, fazer uma chave mais baixa e começar a colocar uns detalhes aqui
Tá vendo? É escuro. Então agora eu estou trazendo para minha pintura mais variação no valor tonal, na chave baixa. O que significa, por exemplo, ó, essa área que está meio confusa aqui, tá vendo que tudo mistura? Na verdade, aqui, ó, é mais escuro do que as outras áreas de sombra. Então, a partir do momento que eu coloco esse tom aqui, ó, tá vendo? Ele já separou essa área dessa. Daí eu coloco esse mesmo tom aqui, ó. E aqui, e olha como agora a mandíbula, pelo negativo dessas formas, olha como esse Y aqui da mandíbula surgiu ali, né? Então isso é uma maneira muito recorrente de se usar o valor tonal para criar profundidade Vamos pegar aqui, ó. Agora eu venho com um pouquinho de água e eu faço a transição. Agora eu vou pegar um pincel um pouco menor e vou trabalhar alguns detalhes daqui da, da forma mais interna para daí passar para os opacos. Então, vamos lá. Pincel menor. Continuar nessa mistura escura aqui entre o magenta e o preto, né? Aqui, por exemplo, é importante a gente não ficar desenhando o dente, mas sim umas áreas. Deixa eu pegar mais magenta. As áreas de sombra de oclusão, principalmente. Se vocês não sabem o que é sombra de oclusão, é essa sombrinha mais fininha, que está encostando, às vezes, entre a mão e a mesa, quando a mão está apoiada na mesa, entre o dente, um dente e o outro, parece que tem uma linha ali. Quando parece ter uma linha, geralmente é a sombra de oclusão. Procurem aí no Google sobre sombra de oclusão. Se vocês não sabem o que é, aprendam a respeito, porque é muito útil
saber o que é e como funciona e usar. De novo, se eu estivesse fazendo um guache aguado, uma aquarela, eu já ia estar caminhando para o final. Daí talvez eu teria tomado mais cuidado em algumas áreas, né, para preservar ali um tom. Para não perder tantos dos brancos, né? Mas não é a ideia. De novo, se eu quiser fazer uma aquarela ou um guache aguado, eu faço uma aquarela ou um guache aguado. Mas quando eu quero fazer uma pintura a guache do jeito que eu estou acostumado aqui, que eu gosto, que é a pintura com cobertura, com tinta densa, daí eu tenho que fazer o processo da tinta densa. Então não tem um melhor do que o outro. Eu faço assim porque eu gosto do resultado da tinta densa. É o que eu busco. E daí quando eu obtenho o resultado, eu fico contente. Então não é aquarela, o guache, o óleo, não é um não é melhor do que o outro. O melhor é a gente saber pintar e conseguir o resultado que a gente almeja. Acho que esse que é o barato da coisa. Daí, se você quer um resultado que tem essa estética da tinta densa, tem que trabalhar com tinta densa com cobertura. Né? Até eu comentei, até no digital, né? O digital, as pessoas às vezes nem se ligam muito, eu acho, mas no digital, a forma mais comum de se pintar é como se estivesse pintando com óleo ou guache. Por isso que eu transpus tão bem, eu acho, a minha técnica da da tradicional pro digital, porque o processo do guache que eu estudei por muitos anos da minha vida aí, ele é o mesmo. Né? Então, ó, gente, acho que eu vou parar aqui esse vídeo deu meia horinha aí, 35 minutos, para fazer a parte aguada, parte transparente. E daí, ó, não tem nada de branco, o branco aqui é o branco do papel, né? Agora eu vou parar e já vou começar, mas daí vou publicar no segundo vídeo o opaco. Assim vai ficar mais claro, talvez, o que é o transparente e o que é o opaco, certo?
Então, vou fechar aqui, mas já vou continuar pintando e amanhã eu posto esse vídeo. No dia seguinte, posto o vídeo com a parte opaca finalizada, certo? Valeu aí, lembrando, curso no lado B começa dia 13, essa semana, e também tem o quê? Meu webcomic e tudo mais, vai estar lá o link na descrição do vídeo. Tamo junto, vamos que vamos, é nóis, um abraço, falou.